Olá, amigo vendedor, vendedora, empresário, empreendedor, profissional liberal, representante de vendas, todos vocês que por algum motivo precisam vender algo, ou um produto ou um serviço. O vídeo de hoje é como se tornar um vendedor de sucesso. Vem comigo porque a gente vai conhecer na prática todas as características, conjecturas e tendências para você arrebentar no mundo dos negócios e você vender muito. Vem! Como se tornar um grande vendedor? Olha só, gente, essa tarefa não é muito fácil. Primeiro porque hoje o cliente está muito bem informado. Olha lá, o cliente ele busca no Google, no Bing, no Yahoo, ele busca em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram. O cliente hoje ele é muito bem informado, ele tem muitas informações para procurar aquilo que ele quer comprar. Além disso, hoje tem muita concorrência. Pois é, pessoal, hoje tudo que você vende, você vai ter no mínimo de 2 a 3, no mínimo, concorrentes de vender produto ou serviço. E haja vista essa situação, nós conseguimos detectar 3 tipos de vendedores. O vendedor ruim. Esse vendedor ruim, geralmente, ele representa 20% das características dos vendedores nas empresas. Eu também chamo de vendedor ZA, é o zóio apagado, ele odeia pessoas. Nós temos também 70% dos vendedores que são vendedores medianos. O que é o mediano? É aquele vendedor chamado também na malandragem do mercado meia boca. Pois é. E os 10% que são os vendedores BZ. Vendedor BZ é lá, ó, brilho no zóio. Esse vendedor é o vendedor excelente, que eu tenho certeza que é para você, vendedor excelente, esse vídeo. Para a gente continuar a falar os pontos para você se transformar num grande vendedor, antes eu quero mostrar para você o que aconteceu com um corretor de imóveis profissional e um corretor de imóveis tirador de pedido. Câmera, luz, ação, olha só a postura desses dois vendedores. Manda lá. Qual que é o seu nome mesmo? Tobias. Ô Tobias, então, do jeito que eu te falei lá na imobiliária, você pode colocar uma mesa do jeito que esse cara aqui já colocou, é o cara que tá para entregar a casa, tá? Ele fez também um escritório aqui. Ele fez tipo um buraco ali na parede, tampou com a madeira, ali tem um corredor que sai. Mas ali não dá pra colocar um quadro aqui nessa... Você pode pôr o que você quiser, do seu jeito, do seu jeitão. Você pode colocar televisão, quadro, aí é do seu jeito. Tem uns caras que têm mau gosto pra caramba, eu não sei se é o seu caso, né? E é como eu te falei, a locação é aquilo que eu te falei, tá? R$ 2.500. Você precisa de um fiador para vir já agilizar o negócio. Tá tendo já muita procura. Interessou? Não. Não, mas o preço é bom. R$ 2.500 a locação, se você quiser. Acho que não. Não? Então beleza. Senhor Tobias, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Senhor Tobias, foi fácil chegar? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, como eu havia lhe dito que era a sua preocupação principal sobre essa parte do imóvel, ele colocou uma mesa, o locatário que está entregando imóvel, e aqui, ó, eu estava pensando, o senhor falou que queria fazer um impacto com seus clientes, o senhor pode colocar uma televisão ali, ó, de 50, 60 polegadas e criar um vídeo institucional. Perfeito, não tinha nem pensado nisso. Pois é, esse é o nosso trabalho, de te criar realmente pulguinhas atrás da orelha positiva. Uma balinha aqui, não sei se você aceita, de cereja. Obrigado. Refrescante. Obrigado. Então, senhor Tobias, como eu havia lhe perguntado, essa aqui era o ponto em comum para o senhor tomar a decisão. Exatamente esta? Tá perfeito. É este imóvel? É esse mesmo. Sobre as condições, a gente pode voltar agora para a imobiliária. Vai ser uma honra fechar esse negócio com o senhor. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? E aí, pessoal? Com qual você mais se identificou? Com o primeiro ou com o segundo? Certamente com o segundo, né? Porque o segundo, ele desenvolveu a primeira dica de como você se transformar num grande vendedor. Conheça seu público-alvo. Esteja com ele.
Pense como ele, respeite ele. Você viu que no segundo caso, o vendedor, ele já sabia o nome do cliente. Ele não perguntou qual é seu nome mesmo. Isso é conhecer, é o respeito, é você se colocar no lugar do seu público-alvo. Ninguém deve mais conhecer o seu público-alvo do que você, vendedor de sucesso. Portanto, não basta só você conhecer de produto ou serviço. Estude o seu nicho de mercado, estude o seu cluster, a sua segmentação demográfica e vá lá e venda. A segunda trata-se dessa aqui, in-out. In-out, André, tudo que for dentro da sua empresa, você deve ser um consultor. Ninguém conhece, ninguém manja mais de vender o seu produto do que você. Ninguém conhece todas as informações da sua empresa, visão, missão, valores, dia de fundação, locais, internet, e-mail, intranet, do que você. Existem vendedores, entre aspas, tiradores de pedido, entre aspas, picaretas, que não sabem a mínima informação do in, exatamente da sua empresa. E o out? O out é você entender tudo dos clientes, dos fornecedores, dos seus parceiros, de patrocinadores, ou seja, dos seus stakeholders. Esse nome bonito que significa todos os envolvidos na cadeia de ação out. Rapaz, minha amiga, para de ficar focado só dentro do seu caracol. Veja esse vendedor que nós vimos atendendo, ele já sabia que o cliente queria colocar algo na parede para recepcionar os vendedores, para recepcionar os clientes dele. Então conheça o in, tudo dentro da empresa, e o out, tudo referente aos seus stakeholders, principalmente os seus clientes. Pense nisso e venda. Caçador ou fazendeiro? Pois é, essa terceira, caçador ou fazendeiro, é você detectar dentro da sua equipe ou com você mesmo qual perfil você tem em vendas. Deixa eu te explicar. Caçador é aquele profissional focado na prospecção, em trazer novos clientes. Esse cara você vai ter que até gerenciar muita ansiedade dele, porque ele é muito focado na comissão. O caçador quer ir para cima, ele quer visitar cliente, ele quer bater meta. Diferente do fazendeiro. Não que o fazendeiro também não tenha metas para bater, mas o profissional de vendas fazendeiro é aquele cara que liga mais, é de mais visitar, ele dá pós-venda, a prospecção dele é continuada. Não é à toa que muitas vezes para o varejo o caçador é muito mais bem-vindo. Ele é focado no B2C. Business to Consumer, ou seja, negócios para o cliente final. E já o fazendeiro, ele é focado geralmente para o B2B, Business to Business, negócios de empresas com empresas. Mas nada impede de você ter, ou você ser também, um vendedor com as duas características. É muito difícil, tá? Porque muitas vezes, ou o vendedor, ele é focado mais no B2C, ou seja, como caçador, ou B2B, ou fazendeiro. Mas seja sincero com você mesmo, para você se transformar num grande vendedor, respeite o seu jeitão. Não sei quem inventou que o bom vendedor vende de agulha a helicóptero. Isso é mito, isso é mito. Ou o vendedor tem mais foco para vender agulha, que é o caçador, ou helicóptero, que é o fazendeiro. Então pense nisso, mapeie sua equipe, ou se mapeie, você seja sincero com você e comece a focar em qual tipo de cliente que você mais tem facilidade de vender. E mãos à obra, vá lá e venda com muito bezê. Você gosta de raquete? Tem interesse de comprar essa raquete? Quer saber o preço? Eu não vou falar. O que você está querendo dizer, André? É que preço, pessoal, é a última coisa para um grande vendedor passar. Primeiro ele detecta os benefícios, os valores. Primeiro ele vai falar para o cliente as dimensões, quais são as características, quais são as peças, dos benefícios que isso aqui não vai machucar a mão. E pelo fato de não machucar a mão, não vai fazer calo na mão. E isso comparado a uma raquete concorrente,
tem um outro preço. Na verdade, o bom profissional, ele só dá preço por último. Primeiro ele precisa detectar para que o cliente quer. André, mas eu atuo no mercado commodity, o mercado comoditizado que o cliente quer preço e prazo. Aí tudo bem, é uma exceção, mas para a maioria dos prestadores de serviços e que vendem produtos competitivos, valor é a primeira coisa a ser detectada e preço é a última coisa a ser dita. Cuidado com clientes que já querem um preço por telefone, por WhatsApp, pelo e-mail. Primeiro detecte muito bem para que ele quer. Porque senão você vai cair no leilão do mercado. Bons clientes, aquele que você precisa vender o resto da vida, eles vão comprar a sua confiança e não só o seu precinho prazão. Eles vão comprar o seu valor e emoção. Ao invés de precinho prazão, é valor e emoção. Como assim emoção? Emoção é relacionamento, emoção é pro resto da vida. E agora, vem comigo para a última. Sabe qual que é a última? É essa aqui. Nunca desista. Por quê? Profissionais de vendas tendem, no começo da carreira, a desistir e eles deixam de persistir. Por que a maioria das palestras motivacionais, os cursos de coachings, as capacitações de comportamento e inteligência emocional são voltadas para empresários, empreendedores e vendedores? Porque a venda é o equilíbrio emocional. O vendedor... Você, eu sou vendedor hoje de conteúdo, de palestras, de cursos. Nós somos vendedores do quê? De credibilidade, de conhecimento. Para você vender com BZ, com brilho nos olhos, com brilho no olho, você tem que acreditar. Não desista. O não já faz parte da nossa vida. Você sempre vai receber milhões de nãos. Foque na solução e não no problema. Determinada feita, eu estava visitando um cliente e ele me indagou sobre o preço dos meus treinamentos, das minhas palestras. E ele falou assim: mas André, sua palestra é muito cara. Aí eu olhei para ele e respondi assim: não é caro, é exclusivo. André, mas como você é cara de pau? Não, não é questão de cara de pau não, meu amigo, minha amiga. É questão de posicionamento. Um valor específico para um cliente, você deve falar que é um valor exclusivo para ele. Se você agora procurar um médico, tá aqui ó, um médico porque olha lá, o seu pai está doente. Você vai procurar um médico mais barato ou o melhor? Responda aí. Você vai procurar o melhor. Você quer o que para o seu pai? Que seja curado, ele vai salvar a vida do seu pai e com certeza muitas vezes esse melhor não é o mais barato. Se posicione assim. Quando o cliente falar tá caro, fala que é uma exclusividade esse preço. Até porque você pode estar abaixo, na média ou acima do mercado. A escolha é sua. Eu escolhi no mercado de palestras e treinamentos estar acima do mercado. Os meus valores de palestras, treinamentos e cursos estão acima dos meus concorrentes. Isso chama-se posicionamento. Posicionamento igual exclusividade. Não é caro, é exclusivo. Olha só, meu amigo, minha amiga. Esses dias um filho de um amigo meu, ele deixou um grande desafio, um grande problema para esse meu amigo. Esse meu amigo veio reclamar para mim falando o seguinte: André, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Porque ele chegou chorando, falando assim, é um adolescente, né? Ele chegou falando assim: pai, eu não consigo mais viver. Porque todo mundo zomba de mim, eu só tenho problema, só tenho dificuldade, eu não consigo atingir meus objetivos, eu não tenho sucesso na vida, eu sou um fracassado. Aí esse meu amigo, muito sábio, chegou para ele e falou o seguinte: meu filho, me acompanha até a cozinha. Chegou até a cozinha, ele pegou uma panela, mais ou menos parecida como essa, pegou uma panela e de dentro da panela tinha uma batata, exatamente uma batata, tinha também um ovo e tinha um saquinho, olha, quase o ovo quebrou, meu Deus, e tinha um saquinho de café. André, mas eu não estou entendendo, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: meu filho, se eu pegar essa batata aqui e pegar uma panela e ferver a água e jogar a batata na panela, essa batata no final da fervura, ela vai estar mole, ela vai estar mole. O filho: tá, pai, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Filho, apenas ouça. Se eu pegar o ovo,
Se eu pegar esse ovo e colocar na mesma panela com a água fervendo, esse ovo vai ficar duro. E se eu pegar o café, e o filho assim, mas não estou entendendo. E se eu pegar o pó do café e colocar na água fervente, o que vai acontecer? Ele vai se dissolver. André, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. E olha que sábio esse meu amigo, ele fez a mesma correlação com a vida. Sabe, filho, há pessoas batatas. Talvez, filho, você está sendo uma batata. Por quê, pai? A batata, ela fica diante dos problemas mole, ela fica preguiçosa, ela fica focando só no problema. O ovo, depois dos problemas, ele fica duro, ele fica inflexível, ele só critica, ele só foca na reclamação. E o café? O café, meu filho, ele dá sabor para a água. Veja você, meu filho, os três passaram pela água fervida, só que os três, eles se direcionaram de uma seguinte maneira, uma maneira diferente. A pergunta que não quer café, a pergunta que não quer calar, filho, é: qual opção você quer na sua vida? Ser café, batata ou ovo? Gostou? Curtiu a reflexão? Eu espero que você seja pó de café. Jogue a batata e o ovo para longe de ti, porque sempre haverão pessoas focadas no problema e não na solução. Você veio, meu amigo, minha amiga, para dar sabor ao mundo. Você pode até estar apagado ou apagada, mas o mundo está esperando o seu brilho. Legal? Existe um livro muito vendido no mundo chamado A Arte da Guerra. Esse livro foi escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. E o resumo desse livro é mais ou menos assim: se você se conhece e também conhece o inimigo, nenhuma batalha realmente perderá. Se você se conhece e não conhece o inimigo, a cada batalha ganha, outra perdida. Agora, se você não se conhece e também não conhece o inimigo, nenhuma batalha vencerá. O que eu estou querendo dizer? Descobrir erros, descobrir os motivos pelos quais você está fracassando. E nós, vendedores, nós fracassamos todos os dias. Mas o legal é que o fracasso nada mais é do que, olha lá, uma derrota temporária. Um fracasso não é eterno, ele é uma derrota temporária. E nesse vídeo de hoje eu quero lhe apresentar os 10 maiores erros de um vendedor. Vem comigo e vamos aprender com cada um deles. Vem! Olha só, meu amigo, minha amiga, eu vou tentar ser bem breve porque eu sei que o seu tempo vale diamante, assim como o meu, todos nós vendedores, né? Tempo é dinheiro. Então, o primeiro maior erro do vendedor é esse aqui, ó, achar que o cliente é fiel. Cara, mesmo você casado, casada, você sabe que entre cônjuges existe sim a fidelidade, mas entre empresa e vendedor, fidelidade é utopia. Cliente só é fiel enquanto você for a ele. Não se acomode nunca, hein? Lembre-se disso. Número 2, segundo maior erro, não se planejar antes de uma visita. Pode deixar comigo que esse cliente eu vou entubar, eu já conheço ele, já sei o jeitão dele, chá comigo. Você vai cair do cavalo, por quê? Planejamento é a métrica principal da característica do vendedor norte-americano. E comparado ao vendedor brasileiro, o brasileiro praticamente não se planeja. E principalmente também o japonês. O japonês, ele se planeja muito pelo perfil analítico que ele é. Então lembre-se disso. É um erro você ir para qualquer visita, numa prospecção, num fechamento, numa negociação, sem fazer todas as lições de casa de você conhecer as métricas do mercado, do seu concorrente, o perfil do cliente, principalmente saber o que você vai vender, seus produtos e serviços. Número 3, maior erro, não chamar o cliente pelo nome dele. Em muitas monitorias eu vi vendedor até trocando o nome do comprador. Cara, se há uma coisa que irrita a pessoa que está do outro lado negociando com ela, é você esquecer o nome dela. Então a primeira coisa que você, vendedor, vendedora, tem que fazer é perguntar o nome dessa pessoa e repita inconscientemente. Ah, meu nome é Pedro. Pedro, Pedro, a pedra, Pedro, Pedro. Faça analogias, conexões, mas não esqueça o nome dessa pessoa e repita o nome dessa pessoa. Ela vai gostar. Soa como música. A coisa que a gente mais gosta é ouvir o nosso nome. Número 4. Maior erro de um vendedor, gastar mais do que está ganhando. Muitos vendedores campeões eu vi
realmente perdendo tudo na vida. O cara tinha uma boa qualidade de vida, um carrão, uma casa, o estilo de vida do cara era show de bola, mas a ganância pegou. A ganância com falta de inteligência financeira. Então, gastar mais do que ganha parece óbvio, mas administre isso. Rico não é aquele que ganha muito, mas sim aquele que do pouco faz muito. Lembre-se, ganhou, poupou, pagou dívida, investiu. Vou repetir. Ganhou, poupou, pagou dívida, investiu. Nessa ordem, primeiro poupe. Se você ganha o dinheiro e já vai pagar dívida, cadê o dinheiro depois para você realizar seus sonhos? E depois me acompanhe que eu quero te apresentar uma metodologia de um amigo meu para educação financeira. Acompanhe nossos vídeos. Número 5, maior erro, falar dos seus sonhos pessoais para todo mundo. É uma ingenuidade você chegar na empresa e falar, ó, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero trocar com a roupa, aquele terno mais chique eu quero ter. Sabe o famoso olho grande, ou olho gordo, ou inveja? Isso existe, são energias e você se capitaliza disso. Então, cara, blinde-se. Leia, mesmo você não sendo cristão, você vai ler na Bíblia cristã uma coisa chamada que o silêncio vale ouro. O silêncio vale ouro. Então, zíper na boca e divida seus sonhos apenas com pessoas que você realmente conheça. Lembre-se disso, é um erro de vendedores a falarem mais do que a boca. Número 6, pensar só em si e não ajudar os colegas da equipe. Cara, você não trabalha em equipe. Olha lá, você não é equipe, você está numa equipe. Equipe, você é ganancioso, você quer crescer pisando em todo mundo. Ah, mas eu sou o campeão da equipe de vendas, só eu vou ganhar. Ah tá, e se a equipe tiver uma meta em conjunto e não bater a meta, adianta você ter sido o campeão? Uma equipe boa tem que ter um goleiro bom, que pega todas as bolas, e o artilheiro que faça gol. Não adianta o artilheiro fazer gol e o goleiro tomar todas também. Então lembre-se disso, você trabalha numa equipe, ajude colegas, dê dicas de prospecção, divida leads e visitas, lembre-se disso, para de ser egoísta. Número 7, se acomodar e não se atualizar. Ele já sabe tudo, eu trabalho há 30 anos com vendas, eu não vou ler isso, eu não vou aprender, não vou estudar mais. Isso aí é para iniciante, isso aí é para amador. Gente, eu mesmo falo, eu sou o André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Eu não paro de estudar e quanto mais eu estudo, eu sei que eu não sei nada. Já dizia Aristóteles. Então, cara, não se acomode, busque o conhecimento. Sabe qual que é a média de leitura de um brasileiro por ano, um vendedor? Quanto a média de leitura de livro? Olha aqui, ó, 0,7 livros por ano, enquanto um vendedor norte-americano lê na média de 4 a 5 livros de vendas por ano, e ainda é pouco. Se eu fosse você, eu leria um livro de vendas por mês, seriam 12 livros por ano. Comece com livros finos, com temas fáceis, com letras grandes, com páginas pardas, amarelinhas para ficar gostoso, para você não dormir, mas comece a ler. Por que, André? Mas eu não gosto de ler. Eu também não gosto de ler. Eu gosto de tomar um chopp, jogar bola, ficar com a minha família, mas não é questão de gostar, é necessidade. Vá buscar o conhecimento. Cara, vem cá. Número 8. Parar de prospectar clientes. Esse erro é fantástico, porque muitas pessoas acham que demoraram anos e anos para desenvolver uma carteira de cliente e se acomodam. Isso é um pipeline eterno. É esse ciclo de prospectar, atender, negociar, fechar e dar pós-venda. Prospectar, isso não pode parar nunca. São as habilidades de venda. Não pare de prospectar. Penúltimo erro, não trabalhar sua inteligência emocional, ansiedade pelo sim e medo do não. Uma pessoa, principalmente na área de vendas, primeiro ela quebra emocionalmente e depois financeiramente. Esses são os dois demoninhos, né? Os dois inimigos que a gente vai ter que trabalhar. A sua ansiedade do sim e o seu medo do não. Quando você tem esses dois inimigos, o cliente não compra confiança. Então trabalhe sua inteligência emocional, faça coaching, mentoring, trabalhe junto com um psicólogo, com um psiquiatra, seja humilde de saber que sozinho muitas vezes você não vai ter a resposta do seu equilíbrio emocional. E o último erro para a gente fechar com chave de ouro é não dê pós-vendas. Pois é, não cuidar do relacionamento contínuo com seus vendedores. Meu amigo, minha amiga, vender é casar.
Não adianta você vender uma vez só para aquele cliente. André, eu conquistei 10 clientes nesse ano. Eu quero ver você vender 10 vezes para o mesmo cliente esse ano. Isso é relacionamento. Você só está casado com a sua esposa, com o seu marido até hoje, por quê? Porque existe pós-venda, existe relacionamento, existe assistência contínua que um dá para o outro. Pois é. Vendedor com seu cliente é a mesma coisa. Eu espero que esses 10 erros possam ter lhe ajudado, até aberto alguma luzinha aí de falar, putz, eu não tinha pensado nisso. É um prazer estar aqui com vocês então nessa live para conversar um pouquinho sobre medo. O medo, sem dúvida, é um destruidor da atitude humana. Pessoas que têm muito medo acabam então sendo, de certa forma, engessadas, elas ficam bloqueadas, não agem por causa do medo. E isso acaba fazendo que muitas pessoas desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, porque o medo bloqueia. Simplesmente ele bloqueia, faz a pessoa não agir. O medo, ele é importante, sabe que todo sentimento, ele é importante desde que você consiga usar ele da maneira correta. Então, se você não tivesse medo, por exemplo, você atravessaria o rio Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, de uma ponta na outra. Se você não tivesse medo, você atravessaria de um prédio para o outro, prédio colado um do lado do outro, simplesmente dando um salto. Então, o medo ele faz com que as pessoas não se arrisquem. Só que ao mesmo tempo, o medo, quando ele é muito forte, bloqueia, faz as pessoas então não agirem, perderem a atitude, e isso pode comprometer o desempenho e a atuação no mundo dos negócios e até mesmo na nossa carreira, na nossa vida, né? Então, todo sentimento ele é importante, desde que você saiba extrair dele algo positivo. Deixa eu baixar aqui a televisão, que eu estou no quarto do hotel. E eu não assisto televisão, muito raro assistir televisão em hotel, mas eu não gosto de ficar no quarto sem, no caso, sem nenhum tipo de ruído. Eu gosto de ter um ruidinho, pelo menos, para me sentir mais confortável. Não achei, mas tudo bem, deixei o controle. Eu tô aqui, gente, deitado na cama, tô no hotel, então tô bem à vontade, aqui encostado na parede, fazendo essa live para vocês, né? Então, o medo, ele é importante por causa disso aí, de fazer a gente não agir precipitadamente, faz a gente pensar, criar estratégias mais completas, mais organizadas para tomar qualquer decisão, para agir, fazer qualquer ação na nossa vida, né? Então, o medo ele é super importante por isso. Agora, toda vez que vem o medo, você tem que se perguntar. Então, por isso que eu sempre digo, para quem me conhece, que a metodologia coach, eu sou coach e uso a metodologia nos meus clientes, meus coaches, mas onde eu usei melhor o coach foi comigo mesmo, né? Aprendendo a aplicar essa ferramenta em mim. Então, toda vez que o medo vem, eu tento identificar primeiro de onde vem esse medo. Então, você tem que identificar, eu estou com medo do quê? O que eu realmente estou sentindo em relação ao que eu vou agir, do que eu tenho que fazer daqui para frente? Porque quando você faz essa pergunta, você vai conseguir identificar exatamente qual é que é o ponto. E aí você pode trabalhar de maneira estratégica para reduzir o medo, tá? Então, o que eu posso fazer para reduzir o medo? Qual o real medo que eu tenho? Tá? E quando você tem essa resposta, você vai trabalhar então para achar formas de achar soluções, né? Procurar soluções para reduzir esse medo. Uma outra coisa importante em relação ao medo é você testar, perceber aqueles pensamentos que estão na tua cabeça, porque às vezes os medos que a gente tem são medos bobos, que eu falo, né? São medos que não fazem sentido, são simplesmente imaginações que a gente tem, que acaba atraindo para nós, naquele momento presente, ansiedade, preocupação, angústia, né? E esses são todos sentimentos derivados do medo. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está ansiosa,
Ela tá ansiosa por quê? Porque ela tá com medo que algo aconteça. Então, outro dia, por exemplo, eu saí de manhã, até acho que falei isso em outra live, quando eu cheguei no semáforo, me senti tão ansioso, aí eu perguntei, poxa, mas da onde é que tá vindo esse medo? E eu comecei, meu Deus, tem alguma coisa que eu tô preocupado. E aí eu me lembrei que eu tinha que pagar meu cartão de. Gente, eu tô numa live, é uma live, poxa, eu tô no interior, a internet não é muito boa, então às vezes dá uma cortada. Se cortar, fica aí, eu já retorno. Então eu tava contando pra vocês que, poxa, veio aquele sentimento, aí percebi que eu tinha que pagar o cartão aquele dia. Eu não tinha acordado de manhã e percebido, poxa, eu tenho que pagar o cartão hoje. Mas o meu subconsciente começou a me alertar disso. Poxa, se você não paga no dia, paga um juro altíssimo. Aí eu tô no semáforo, comecei a pensar, poxa, o que tá me deixando ansioso? Da onde é que vem essa ansiedade? O que eu tenho que fazer? Aí eu descobri, poxa, eu fui lá, paguei o cartão rapidinho, me senti leve naquele dia. Tu vê, o subconsciente tava me alertando disso. Isso estava trazendo ansiedade, trazendo medo para mim, né? E, poxa, se eu fosse trabalhar aquele dia inteiro com aquele sentimento ruim, eu com certeza não ia performar, porque a minha energia ela estaria toda sendo concentrada de forma em algo negativo. E eu não iria render. Então, às vezes, a gente não está rendendo no trabalho porque nós temos alguns medos. Medo do resultado, medo que a gente não consiga vender, medo que eu não consiga fechar aquela negociação, medo de levar uma chamada de atenção do gerente, enfim. E aí, quando isso vem, poxa, você não performa, você não entrega o resultado que tem que entregar. Isso acaba comprometendo. Então, a mesma coisa a gente fala para os atletas, né? A gente trabalha isso muito com os atletas. O medo de competir traz ansiedade e ele não consegue fazer aquilo que ele treinou, né? Do que ele preparou nos treinos. Então, diminuir o medo nada mais é do que você identificar exatamente o que você tem, que medo você tem, e usar de maneira estratégica, né, alternativas para reduzir. O que eu posso fazer para reduzir esse medo? Outra coisa interessante em relação ao medo é você, de alguma forma, vir para a realidade. Então você está lá na sua mente, porque estou com medo de tal coisa, né? E você fica imaginando aquele medo e o resultado daquele medo. Então o teu cérebro ele não sabe se aquilo que você está imaginando realmente aconteceu ou está acontecendo, ou é algo que você simplesmente tem na cabeça naquele momento. Então, se você começa a se imaginar uma série de medos aqui, o teu cérebro tá dizendo, está acontecendo na realidade. E na verdade é uma coisa da sua cabeça. Então, uma das formas também de reduzir o medo é você vir para a realidade. Perceber que você está aqui nesse momento presente, você está sentindo todas as reações do ambiente ao seu redor, para perceber que você não está naquela sua imaginação que está dentro da sua mente, né? Então é outra forma de você diminuir esses medos, né? Então existem, por exemplo, técnicas que você pode sentar numa cadeira, sentir os seus pés encostando no chão, sentir as suas nádegas encostando na cadeira, suas costas encostando na cadeira, porque você se sente naquele momento ali, né? Então, isso faz com que tu venha para a realidade de novo. Você sai daquele mundo irreal, que é da sua mente, você está imaginando aquele medo, e volta de novo pro momento que você está. Aqui estava chegando uma pergunta do Ari Abreu. O medo é a mesma coisa que insegurança? Também. Uma pessoa insegura, ela tem uma série de medos, tá, o Ari? Então, da onde vamos entender de onde é que vem a segurança, tá? Segurança, confiança, vem das tuas vitórias. Então, uma das formas de baixar o medo é você olhar para o passado e perceber e lembrar de tudo aquilo que você conquistou, de todos os desafios que você passou, todas as encrencas que você superou, e isso vai te trazer para esse momento presente, para essa realidade, um sentimento de segurança, porque você é capaz, você consegue. O que acontece, Ari, é que muitas pessoas, quando elas têm o problema, têm o medo, tá identificado o medo. Tem o medo, por exemplo, de não conseguir fechar aquela venda. A pessoa começa a lembrar, Ari, de todas as vendas que ela não fechou.
quando ele deveria lembrar de todas as vendas que ele fechou, para trazer a segurança para cima e ele se sentir mais confiante e poder performar. Tu sabe que nós tivemos a Copa do Mundo 2014 e nós vimos lá o time chorando, né? O choro estava mostrando que era medo, tá? Eles estavam preocupados, ansiosos, né? Lembrando que preocupação e ansiedade são derivados do medo. E aí nós vimos o nosso capitão, o Thiago Silva, chorando, né? Porque naquele momento ele lembrou de todos os pênaltis que ele tinha perdido. E aí ele acaba se sentindo muito mal naquele momento, não bateu o pênalti, enfim, né? Então isso é verdade, você tem que lembrar sempre das suas vitórias para diminuir o medo, tá bom? Gabriel Freitas entrou agora aqui. Vamos ver de onde é que é o Gabriel. Gabriel é da cidade de Marau. Ronan, sou de Marau, Rio Grande do Sul. É uma das cidades que eu tenho mais seguidores aqui no Facebook, deve ter uns 1000. Você deu uma palestra na escola onde eu estudava. E com a sua palestra aprendi muitas coisas que foram essenciais e me ajudaram muito. Gabriel, qual é a escola que tu estudava? Né? Coloca aí para mim conhecer, para mim saber se é o Anchieta, se é o Iesta, né? O Afonso Volpato, enfim. Tá? Que eu tenho um carinho muito grande por Marau. Comecei a palestrar em Marau. Minha carreira de coach e palestrante começou em Marau, né? Fabiano Cabral Dias, excelente, é autossabotagem. Vitória Espírito Santo. Fabiano, é autossabotagem. É tudo cognitivo, Fabiano. 80% do nosso sucesso, segundo Daniel Goleman, está aqui no emocional, né? Então, se eu não me engano, você trabalha com advogados, né? Nós conversamos hoje no inbox. Então, amanhã de noite, por exemplo, vou dar uma palestra para advogados da OAB, da região de Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, e eu vou falar sobre isso, atitude de mente de campeão, como trabalhar a mente, né? Então você vai começar um projeto novo, aí já começa, se der errado, se eu não conseguir. Nós trabalhamos muito, Fabiano. As pessoas me perguntam, Ana, tu ganha grana com atleta? Não, a gente não ganha grana com atleta. A gente aprende muita metáfora, muita história e entende como é que a mente dessas pessoas funciona para vencer, né? Então o atleta que ele começa muito assim, isto mesmo, legal, Fabiano. Assim, e se der errado? E se eu não conseguir performar? E se eu não conseguir a medalha? E se eu não conseguir competir? Se eu não conseguir repetir em competição o que eu fiz no treino? Cara, ele traz tanta ansiedade para o momento presente, que ele não consegue dar o 100% dele na competição. A mesma coisa acontece no mundo dos negócios. Então, por isso que eu uso, Fabiano, muito as histórias do mundo esportivo no mundo dos negócios para mim poder ter as metáforas e entender como é que funciona a mente do atleta para poder vencer, né? Então, eu estou trabalhando agora com a Laís Souza, a menina maravilhosa, incrível, teve aquele acidente. Poxa, a mente dessa menina é incrível, uma mente de campeã, superar desafios. Poxa, ela tá lá, mas não tá reclamando. Ela tá procurando contribuir com o mundo. Então, a mente de pessoas assim é que me inspiram, né? E eu encontrei isso muito no esporte. Por isso que eu sou apaixonado pelo Roberto Chiniachik, desde 2003. Não, 2001, quando comecei a ler, puxa, né, agora trabalho com a Suzy Fleury também, no coach esportivo, que é a maior psicóloga esportiva do país, porque, poxa, atleta me dá um tesão, vamos dizer assim, muito grande trabalhar com atleta, porque eles têm uma mente preparada para a vitória e não para a derrota. E quando são derrotados, é uma forma de aprender em cima do erro. Vamos ler aqui o que tem mais. Ari Abreu, valeu Ronan, sou de Novo Hamburgo, tu esteve presente aqui na minha escola há quase 2 anos. Qual é a tua escola, Ari? Fala pra mim de qual é a tua escola, porque pra mim poder saber, né? Pra mim poder entender. Pois é, o empresário é um atleta do escritório, muito bom, o Fabiano. É isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo, mente de campeão, né? A gente fala que mente de campeão, lá no Instituto Gente, que é saber liderar, saber vender e ter atitude mental positiva, né? Então, saber trabalhar a mente é importante para superar os seus medos, né? Gabriel Freitas, na escola Higino Coelho Portela. Legal, manda um abraço para todo mundo aí do Higino, né? Para quem não sabe,
eu comecei a fazer palestra para aluno de escola, né? Agora faço palestras não só no Brasil, como também no exterior, para empresários, executivos, atletas, enfim, a gente trabalha. Eu sou muito grato aos alunos de escola porque foram eles que me permitiram me testar no mercado, eles gostaram, e às vezes o pessoal me pergunta qual é a plateia mais difícil de palestrar. Sem dúvida, é aluno de escola e professor, tá? Então, quando me coloco na frente num grupo de executivos, a gente fica com um pouquinho de ansiedade, aquela ansiedade positiva, sabe, aquele friozinho na barriga e tal, é normal, mas o professor e aluno de escola é muito mais complicado. O aluno para manter a atenção, o professor de escola porque ele é muito crítico, né? Ele critica muito, então não é tão fácil. É uma das palestras mais difíceis é você fazer palestra para professor e aluno de escola para manter eles focados. Então eu aprendi como manter a plateia focada em mim, palestrando para alunos de escola. Legal? Gente, tá chegando mais gente aqui. O Facebook ele demora, né, para exibir as notificações na linha do tempo da audiência. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre como superar os medos e como o medo é perigoso, porque o medo ele bloqueia, o medo faz com que todos os seus objetivos sejam destruídos. Falei que o medo é bom desde que você use o medo de maneira positiva, tá? Sempre perguntando, o que eu posso fazer para superar esse medo? Quais são as coisas que eu tenho que aprender? Quais os riscos que eu tenho nesse projeto que podem interferir no meu desempenho ou no resultado? Quando você faz um coach para si mesmo, fazendo a pergunta certa, vai clarear. E aí você vai poder ter uma ação em cima do risco, diminuindo assim o medo. Falamos também sobre a questão do controle dos pensamentos negativos. Quando o medo ele vem, você tem que mudar ele imediatamente, porque quando você começa a pensar muito no medo, você traz ansiedade, você traz preocupação. E uma pessoa ansiosa e preocupada na hora da atuação, na hora da ação, ela não vai performar e vai comprometer o desempenho dela. Tá? Então o medo é bom desde que você use ele a seu favor para aumentar o desempenho. Falamos também sobre testar o medo, tá? Porque quando o medo está na nossa cabeça, nós estamos imaginando a possibilidade, e se eu não conseguir fazer, e se não der certo, você traz esse medo para a realidade, e aí você acaba então acreditando naquele medo, porque o cérebro ele não sabe se aquilo que você está imaginando realmente está acontecendo, uma mera ficção da tua cabeça. Então sair desse problema mental da imaginação e trazer para o teu momento presente, sentir sentado na cadeira, sentir o ambiente, poxa, eu estou aqui, eu não estou na minha mente, vai diminuir o medo. E também falamos sobre a questão da confiança, né? A confiança ela vem quando você lembra das suas vitórias, né? Gente, coloca perguntas aí sobre o medo que eu vou respondendo para vocês, tá? A live ela é muito assim, você começa num assunto, de repente você vai para um assunto totalmente diferente. Então, se quiser colocar um outro assunto também eu respondo, tá? Desde que eu tenha conhecimento para responder, né? Porque o feio, gente, não é você não saber, tá? O feio é você tentar responder algo que você não sabe de maneira completamente errada. Então, se você faz uma pergunta e eu não sei responder, eu digo, fulano, eu não sei responder isso. Não é da minha alçada, tá bom? Vamos ver quem mais chegou aqui. O Leonardo Sausen. Acho que é isso, né? Também esteve presente na escola Porto Novo em Itapiranga. Legal, faz tempo que eu não vou para Itapiranga. Se eu não me engano, a escola Porto Novo é a melhor escola de ensino estadual do estado de Santa Catarina. Estou errado, Leonardo? Pelo menos era essa informação, ou melhor, do Brasil, acho que é do estado, tá? A última vez que eu estive lá. Se eu não me engano, o diretor de vocês era um senhor chamado Paulo. É isso? Só me confirma aí, tá? Eu sou bom de memória. Nome eu sou complicado, mas eu me lembro do Paulo porque ele me segue aqui no Facebook e às vezes ele comenta algum post meu. Então, gente, a questão das vitórias que eu falei agora há pouco, poxa, são super importantes porque elas levantam o nosso astral, né?
a gente se sente feliz quando olha os nossos troféus, as nossas medalhas, né? Então a nossa vida, a nossa carreira de sucesso, ela é construída muito em cima de derrotas, muito. Só que as derrotas, elas são aprendizados, você aprende em cima de cada derrota, e o que te dá orgulho é as tuas vitórias, principalmente aquelas que você teve que superar desafios complicados na vida, né? Isso te dá uma energia muito bacana e você consegue vencer. Então, um dos problemas que eu vejo hoje nessa nova geração, são os nascidos ali de 1995 para cá, é que essa nova geração não sentiu o gostinho da vitória. Por exemplo, eu lá na escola eu era líder de turma, eu fui líder de turma, fui posterior de grupo de danças, eu ajudei na festa junina da escola, eu participei da gincana, eu participei de torneio, gente, eu perdi, eu ganhei, só que isso tudo vai construindo a minha estrutura de pessoa que vence ou não vence, entende? Então o que eu vejo muitas vezes hoje é que os jovens não participam, e se eles não participam, eles não se expõem, aí o medo bloqueia eles. Porque eles têm medo, eles têm medo de competir, eles têm medo de se expor, têm medo de ir na frente fazer uma apresentação, eles têm medo, por exemplo, de participar de um teatro. Aí na hora que chega uma entrevista de emprego e eles fazem uma dinâmica de grupo para selecionar as melhores pessoas, o cara tinha tanto medo na infância que ele não participou, ele não treinou. E se ele treinou, ele não se permite participar desse momento agora, ficando para trás. Então, o medo, ele destrói totalmente a nossa atitude e você não se permite fazer as coisas, né? Outra coisa que o medo traz, outra coisa que desperta o medo é o nosso ego, tá? Então, a gente tem muito ego. Por medo do que as outras pessoas vão pensar, você acaba não agindo, né? Eu costumo dizer sempre assim, tem tantas mulheres aí estão casadas com com homens que tratam elas mal, que não amam elas, não dão carinho, não dão respeito que elas merecem, mas por medo do que a família vai pensar, acabam não largando do cara, né? É o problema. Como também tem homens que não estão mais num casamento bacana, tá sofrendo, fazendo a esposa sofrer, até a família sofrer, mas acaba não largando da esposa, terminando aquela relação, porque não tem medo de deixar os filhos sozinhos, né? Então, ou, por exemplo, não querem discutir a relação por medo. Enfim, tem que entrar na discussão, tem que achar. Eu tinha muito medo de discutir relação com a minha esposa. Hoje eu já sou mais tranquilo, porque eu já controlo melhor meus sentimentos e não tenho tanto medo, né? Do resultado da conversa. Então, você encarar o medo de frente, com as estratégias certas, lembrando que você é um vencedor, cuidando dos seus pensamentos para poder agir de uma performance melhor, isso vai superar completamente o teu medo e as tuas... completamente não, mas vai reduzir muito o teu medo e a tua ansiedade. Uma das histórias mais bacanas que eu já conheci sobre atitude, sobre medo, foi de um cliente nosso do Instituto Gente. Ele era, para você ter uma ideia, vice-presidente da Volkswagen do Brasil, tá? E ele foi fazer um processo de avaliação com alguns rapazes para contratar eles para serem gerentes sênior, alguma coisa assim, ia trabalhar na parte gerencial. E ele fazia uma pergunta para cada um desses meninos, desses rapazes, né? Eram jovens, recém-formados na faculdade. Por que você quer trabalhar na Volkswagen? Cada um dava uma resposta, até que um rapaz, ele respondeu assim, olha, eu não tenho como te responder isso sem antes passar um dia inteiro aqui dentro da Volkswagen, desmontando e montando um carro todo de volta. Quando eu fizer isso, eu vou ter a resposta para ti. Tu vê, gente, hoje eu não consigo ver um dos jovens dessa nova geração tendo uma atitude como essa, porque o medo vai bloquear o cara. Agora, convenhamos,
esse menino ele foi com muita atitude, teve muita coragem, porque você falar isso, fazer essa pergunta e propor esse negócio para o vice-presidente da Volkswagen, poxa, o cara teve muito peito. O que ele fez? Tudo bem, vou te permitir. Naquela época, muitos anos atrás, talvez não era tão burocrático como agora, ele permitiu. O rapaz foi lá, desmontou e montou um carro, passou a noite inteira dentro da Volkswagen. No outro dia, quem é que tinha a melhor resposta para a pergunta do vice-presidente? Esse menino. Esse menino trabalha vários anos na Volkswagen, ele vai para uma empresa da Volks na Alemanha. Eu só não me lembro, gente, se é a BMW ou é a BMW, acho que é a BMW que é da Volkswagen, é uma outra empresa da Volkswagen, tá? Até se alguém conhecer me ajuda aqui para me clarear qual é que é a empresa da Volkswagen, acho que é a BMW. Ele trabalha lá alguns anos, muitos anos lá, e volta para o Brasil para ser presidente de uma das nossas companhias aéreas aqui no Brasil. Eu só não vou citar nomes porque eu não pedi autorização para falar em vídeo o nome dos envolvidos, né? E ele assume, então, essa presidência dessa empresa. E ele tem uma missão, né, nessa empresa. Reduzir o consumo de combustíveis das aeronaves. Então, como ele não entendia nada de avião, o que você faz? Tem que ir atrás de especialistas que entendem. Então, ele não foi atrás de qualquer especialista, ele foi atrás dos melhores do mundo. Trouxe para o Brasil e fez toda uma avaliação. E ele chegou a uma conclusão, chegaram todos a uma conclusão. O avião quando ele está em processo de descida, ele tem uma janela ali de tempo que o piloto pode pedir autorização para pouso. Se ele pedir exatamente naquele momento, ele não precisa então fazer a volta no aeroporto, ele não precisa reduzir a velocidade, depois aumentar a velocidade, isso que consome mais combustível, tá? Ele vai planar direitinho e vai reduzir combustível, vai reduzir em torno de 30% de combustível. Quando ele propõe isso para os pilotos dessa companhia aérea, a maioria disse para ele o seguinte: não é possível. Aí ele mostrou, olha, é possível, você coloca dentro do checklist isso, vocês não vão sentir dificuldade. É alguma coisa assim, tá, gente? Aí, o que ocorreu? Os pilotos disseram não. Aí eu te pergunto, responde aí para você mentalmente. Se lá no passado, esse rapaz, quando foi pegar uma vaga para a Volkswagen, aprendeu a desmontar e montar um carro de novo, na tua opinião, o que você acha que ele fez para provar para os pilotos dessa companhia aérea que era possível colocar esse item dentro do checklist para fazer o avião planar certinho e aterrissar consumindo 30% menos de combustível? O que vocês acham que esse cara aprendeu? A pilotar avião. Para quem pensou isso, a pilotar avião. O cara pegou, se formou como piloto, tirou o brevet que eles falam, colocou os pilotos dentro de um Boeing e mostrou, é possível. Hoje nós temos nessa companhia aérea 30% menos de consumo de combustível, por causa dessa atitude que ele teve, tá? E também nós compramos passagens mais baratas porque ele agiu dessa forma. Então, tu entende o que é atitude? Será que ele não teve medo do presidente da Volkswagen dizer para ele não? Será que ele não teve medo, por exemplo, de não conseguir convencer os pilotos a tomarem essa atitude? É lógico que ele teve medo, mas ele perguntou o que eu posso fazer para reduzir esse medo. E aí ele foi agindo de forma estratégica, coordenada e conseguiu então chegar nesse resultado. Bom, gente, estou terminando aqui. Foi um prazer imenso demais estar aqui com vocês. Um grande abraço, tchau!